Muitas pessoas perguntam qual a melhor maneira de conhecer a doutrina espírita, que livros ler, como estudar, por onde começar. Entender do Espiritismo fala hoje da literatura básica, ou seja, dos livros da codificação que estabeleceram as bases da doutrina espírita. Para tanto, nós pedimos a proteção dos nossos benfeitores espirituais e com os nossos corações voltados para Jesus, nós vamos iniciar mais um encontro entendendo o Espiritismo do Centro Espírita da Consolação. Como conhecer o Espiritismo? Bom, comece pelo começo. E esse começo inclui em saber um pouco quem foi Allan Kardec e de que maneira ele desenvolveu as suas pesquisas para chegar até a codificação da doutrina espírita. E para isso nós temos um link que você pode acessar que vai levar você para o texto Kardec e as Mesas Girantes. Isso vai dar uma base já para nós sabermos como o Espiritismo foi elaborado, né? Como ele foi codificado, como ele foi estabelecido, organizado. Mas voltemos à codificação. A codificação é composta por 5 livros básicos, né? O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno e a Gênese. Então são esses 5 livros que contêm todas as informações que nós precisamos saber para nós entendermos a doutrina espírita. O Livro dos Espíritos foi o primeiro livro editado. Ele é o primeiro livro da codificação e ele foi publicado em 18 de abril de 1857. Ele foi organizado por Allan Kardec segundo as orientações dadas pelos espíritos desencarnados. O espírito desencarnado é o espírito que tem o corpo físico, né? Essas orientações foram transmitidas a Kardec por meio de médiuns. Os médiuns são essas pessoas que têm essa capacidade de perceber a presença dos espíritos e de se comunicarem com eles. O Livro dos Espíritos é um livro de perguntas e respostas. Perguntas formuladas por Kardec e respostas transmitidas aos médiuns pelos espíritos desencarnados que traziam esse conhecimento novo. Abrange toda a filosofia espírita. Deus e o universo, criação, surgimento da vida, o mundo espiritual, como é que é o mundo na espiritualidade, o que são os espíritos, o que é a encarnação, a reencarnação, as leis morais, e que são as leis divinas, né, as leis que nós devemos seguir, e delineiam o código de conduta da humanidade. Traz também esperanças e consolações, onde trata da vida futura e da destinação das almas, condicionando a felicidade ou infelicidade do espírito ao bom ou mau aproveitamento da sua encarnação. Esse é o primeiro livro da codificação e traz todas essas informações. A partir desse livro foram escritos os outros. O Livro dos Médiuns, que foi escrito por Kardec com base no Livro dos Espíritos, foi publicado em janeiro de 1861. Estuda os diferentes tipos de mediunidades, os diferentes tipos de médiuns, explica os processos pelos quais se dão os fenômenos espirituais e é uma leitura fundamental para quem quer entender como se dá esse processo de comunicação com os espíritos, né? Então, o Livro dos Médiuns é um livro que explica a mediunidade. O Evangelho segundo o Espiritismo é o terceiro livro da codificação. Foi publicado em abril de 1864. Com base nas informações contidas no Livro dos Espíritos, Kardec analisa as principais passagens dos Evangelhos. Essas passagens contidas no Novo Testamento, o Evangelho segundo o Espiritismo não abrange todo o conteúdo dos Evangelhos. Ele se detém nos ensinamentos morais, né? Então, ele não aborda na íntegra, mas os conhecimentos morais, mas ele constitui, desta forma, a chave para a compreensão de todo o conjunto neotestamentário.
Então, ele dá a chave, dá a base, ele informa de que maneira, com base nos ensinamentos do Livro dos Espíritos, nós devemos entender os ensinamentos de Jesus. Todos os itens do Evangelho segundo o Espiritismo, eles estão estruturados mais ou menos da mesma forma. Eles têm uma sistemática para serem apresentados. Tem a passagem que está contida no Novo Testamento, tem os comentários de Kardec, que vai trazer a interpretação segundo os ensinamentos dos Espíritos, e depois algumas mensagens de outros Espíritos que complementam o entendimento do tema abordado, então, que é chamado de Instruções dos Espíritos. O quarto livro é Céu e Inferno. Fala dos diferentes destinos da alma após a morte física e contrapõe aquele conceito de céu e inferno, né, como duas únicas destinações possíveis para a alma. O Espiritismo contrapõe a essa tese a tese da reencarnação. E o último livro da codificação é a Gênese, que apresenta teses sobre a origem do universo, respeitando o contexto dos conhecimentos científicos da época. Analisa fenômenos espirituais também, os fenômenos promovidos por Jesus, que constam dos evangelhos e que são chamados, né, de milagres, né? A Gênese faz uma abordagem mostrando como esses milagres, né, ou esses eventos, esses eventos promovidos por Jesus podem ser compreendidos à luz da doutrina espírita. Além desses, Kardec publicou ainda um pequeno volume chamado Que é o Espiritismo, que contém a síntese da doutrina e respostas às principais contestações e críticas dirigidas à doutrina espírita. A Revista Espírita, que era uma publicação mensal, né, que ele publicou durante todo o período em que ele dirigiu a Sociedade Espírita de Paris, com informações complementares, e todos os seus escritos, anotações que não foram publicadas, depois da sua morte, foram reunidas em um volume que é chamado de Obras Póstumas. Agora, o que resta dizer é que esses livros, eles não se esgotam com uma simples leitura, não é ler simplesmente. Eles exigem muito estudo, muita reflexão, devem ser relidos sempre para que nós possamos assimilar realmente os ensinamentos, são sempre estudados em todos os cursos promovidos pelos centros espíritas e estão disponíveis em qualquer livraria. Então procure a literatura básica para que você possa conhecer as bases fundamentais da doutrina espírita. Graças a Deus, muita paz a todos.